Sejam bem-vindos, só vamos falar de MotoGP e sejam também bem-vindos ao rescaldo do último grande prémio da temporada em Valência. Voltou a cumprir-se a tradição de a temporada terminar no circuito Ricardo Tormo, depois de no ano passado, como bem se recordam, a época ter sido concluída em Barcelona devido às inundações na zona de Valência. Antes da análise e de falar com o Miguel Diodato, que é o meu convidado hoje, deixar o habitual agradecimento às patronas e aos patronos do Vamos Falar de FUM, pelo apoio que dão ao podcast. Quem quiser ser patrono, junte-se a patreon.com/bff1, escolha uma das categorias de apoio. Quem não puder ou não quiser ser patrono, mas quiser contribuir para o podcast à mesma, pode seguir-nos nas redes sociais, seguir os grupos do WhatsApp do Vamos Falar de FUM e quem quiser conversar com esses elementos pode juntar-se a estes grupos. Temos grupos de 2 rodas, de 4 rodas, outros desportos que não sejam motorizados e grupos que também não são de desporto, portanto há grupos para todos os gostos. Os resultados de Valência não foram assim tão diferentes dos resultados de Portimão. O Marco Bezzecchi voltou a vencer no domingo, depois de sair da pole position, com o Alex Marquez a vencer a corrida sprint no sábado. Os protagonistas também foram mais ou menos os mesmos, com mais um ou outro acrescento. O Raul Fernandes e o Fábio Di Giannantonio, por exemplo, meteram só barulho nos lugares da frente, algo que não tinha acontecido em Portimão, mas em termos de performance voltou a ser a Aprilia a comandar, desta vez com 1-2, com o Raul Fernandes a acabar em segundo no domingo, e é precisamente pela Aprilia e pelo Bezzecchi que podemos começar. Miguel, bem-vindo. Mais uma vitória do Marco Bezzecchi, mais um grande resultado para confirmar um excelente final de época, terceiro lugar do campeonato confirmado, e deixa água na boca para 2026. Sim, antes de mais boa noite, peço já desculpa pela minha voz, ou quase falta dela. Desta vez não estiveste no circuito. Não está fácil. Mas sim, traz competitividade, ou seja, eu também estou desejoso de ver a temporada que vem, perceber, ou seja, em que ponto está o Bezzecchi na temporada que vem. Esta temporada eu digo que talvez tenha sido o grande ponto de destaque, porque tendo em conta tudo aquilo que era avançado no início da temporada, com um piloto como o Jorge Martin a ser seu companheiro, obviamente que foi tudo também uma questão de, não digo de, ou seja, foi a temporada em si para o Bezzecchi, ou seja, digamos que o Jorge Martin lesionou-se, ninguém estava à espera disso, não é? Mas a temporada para ele foi, eu digo que ele foi a grande surpresa da temporada, porque no início da temporada ninguém acreditaria que ele ficaria no top 3. Nós fizemos o prognóstico e falhamos redondamente em alguns nomes. Acho que vamos já mais à frente a tocar nesse ponto, porque é o ponto de todas as semanas. Mas sim, traz um bocado de água na boca e perceber o que é que será o resultado do Bezzecchi na próxima temporada. Eu sou assumidamente um fã do Marco Bezzecchi, como sou de vários pilotos, sobretudo italianos, não é? E portanto, a ver, foi o piloto de destaque da Aprilia esta temporada de longe, e portanto vamos ver como é que será na próxima temporada. Fica também a dúvida do que é que, uma dúvida que nunca será esclarecida, porque o Marco Marques não estava lá, o que é que o Bezzecchi faria se o Marco Marques estivesse nestas últimas corridas. Curiosamente foi o Bezzecchi também a provocar a lesão do Marco na Indonésia, mas se o... porque eu fico com a ideia que a Aprilia acaba a temporada melhor do que a Ducati, mas o Marques se estivesse na Ducati podia ser ele a fazer a diferença como piloto em lutas por vitórias com o Bezzecchi. Não sei aí quem é que levaria vantagem. Tens alguma ideia sobre isso? Bem, à partida seria o Marco. Sim. Mas ainda assim, eu sinto que, sobretudo no pós-Marco, mesmo a Ducati no seu todo tem perdido alguma força. Ou seja, nota-se mais capacidade, tanto na Aprilia como até na própria KTM, de competir contra as motos Ducati. Vemos algumas situações de corrida em zonas de velocidade de ponta em que as marcas, ou seja, sobretudo a KTM, tem respondido bem à velocidade da Ducati e é um pouco esperar para ver o que é que na próxima temporada as marcas
serão capazes de responder a esse poderio que já vem de alguns anos, a esta parte. Agora, no pós-teste de Valência, vi o Jorge Lourenço afirmar que a Aprilia pode ser competitiva e competir até quase perto da Ducati, portanto, e é isso que todos nós esperamos. Mas acho que ainda assim, se o Marco Marques estivesse presente, os números que já são muito altos, são assombrosos, seriam ainda mais e acabariam mesmo por vencer. Sim, a Ducati nestas últimas 2 corridas esteve na luta com o Alex Marques, que não uma luta assim tão grande, porque a performance da Aprilia era superior à da Ducati, sobretudo no domingo, que a Aprilia também tem esse mérito de analisar o que falhou no sprint e dar o passo para o dia seguinte para que o Bezek consiga controlar as corridas. E neste caso até foi um 2 das equipas Aprilia, porque o Raul Fernandes com a Trackhouse terminou em segundo, que era que em Portimão ele não estava nos lugares acima, mas depois na sexta-feira difícil conseguiu passar pela Q1 para a Q2 e depois fazer 2 boas corridas. E o Raul também é para mim uma das boas surpresas da temporada, porque começou muito mal num contexto em que todo o plantel da Aprilia era novo, menos ele, e, e ele não estava a conseguir corresponder com os resultados, e ele também nunca tinha sido um piloto muito regular no MotoGP. Os resultados negativos eram maiores do que os positivos, mas também faz também faz uma segunda metade de temporada que me surpreende pela positiva e que acaba por acabar muito à frente do Ayogura, que começou muito assim, começou muito bem, mas sendo rookie também tem alguma margem para não ter resultados assim tão bons. Mas sobre o Raul Fernandes, achas que pode fazer alguma coisa significativa para 2026? Algum tipo um top 5 do campeonato? Se calhar já estou a ser um bocado ambicioso. Se calhar um bocadinho ambicioso. Sim, Não, mas ainda assim acho que para mim, inclusive, acho que é uma surpresa, mas ao mesmo tempo um desejo. Ou seja, isto quer dizer que no início da temporada eu não acreditaria nada do Raul Fernandes. Acho que em vários podcasts, sobretudo no início, nos primeiros dois, três grandes prémios, eh, cascamos muito em cima do Raul e acho que com razão, porque não havia. Os resultados eram maus, mesmo as suas performances em cima da moto não auguravam nada de especial. Falava-se também muito da parte psicológica e tudo mais, até que chegou ali a pausa de verão e o pós-pausa de verão é um Raul que nós, afinal, acho que um homem quando sente que o seu lugar está em risco uhum, acaba por sempre fazer umas segundas metades muito fortes, como já há uns anos vimos o Fábio Di Gian António, quando estava num pé fora da MotoGP e renasceu. Foi um pouco isto que aconteceu com o Raul. Uh, Mostrou, sobretudo nesta segunda fase da temporada, o porquê de ser ainda o piloto mais antigo na Aprilia neste momento, e acho que também confiou num homem que é um gênio, não é? Como o David Brivio. Acho que soube esperar, soube ter a paciência para os resultados aparecerem, mesmo quando a maior parte de nós acreditava que isso não aconteceria, mas sim, teve uma segunda metade de temporada muito forte. Agora, obviamente que na próxima temporada quase todos começam de zero, ou todos, não é? Começam de zero e, portanto, estou esperançoso para ver. Não acredito como estou no top 5, sim, mas até porque quero ver como é que sobe o nível de algumas das marcas uhum, das outras marcas que não a Ducati, e que são sempre, tem sempre dois pilotos, dois, três pilotos de outras marcas que conseguem ali baralhar um bocadinho as coisas, mas no top 10 não acredito, mas acredito que possa fazer uma temporada ao nível desta ou ainda melhor, sobretudo na primeira metade, que foi muito desapontante. Acho que será uma temporada mais tranquila, espero eu. sim. Falavas do David Abrivio e a Trackhouse, que depois dos problemas que a RNF teve, entrou no MotoGP, realmente acertou a ir buscar o Brivio como team principal. Um,
E de resto falavas também da parte psicológica do Raul Fernandes, ele próprio admitiu que durante o ano esteve a trabalhar com um psicólogo para o ajudar a resolver alguns problemas mentais que ele tinha, sobretudo nas corridas, e realmente fez uma segunda metade de época mais confiante e mais rápido também, porque a Aprilia também deu esse passo em termos de ritmo. Para 2026, ficamos para ver como é que eles vão entrar no ano, porque o próprio Bezzecchi demorou a aprender como é que se pilotava a moto, falhava em algumas qualificações no início porque tinha essa dificuldade. O Jorge Martin nunca teve grandes prémios consecutivos o suficientes para perceber como é que se resolvia esse problema, da qualificação sobretudo, e, e a Aprilia é uma força a ter em conta. Uh, Vamos ver quantos pontos é que conseguem retirar ao Marco Marques, que vai ser de certeza absoluta a força dominante de 2026. Vamos ver quantas vitórias do Marco é que conseguem impedir. E vamos ver até que ponto a Aprilia consegue entrar numa luta, talvez pelo título de construtores, mas aí também 6 pilotos contra 4 é desigual, que a Ducati continua a ter 6. Mas vamos ver se a Aprilia consegue manter esta consistência da segunda metade da época durante toda a época de 2026. O Jorge Martin, falava eu, voltou neste grande prémio e basicamente não arriscou nada, um, porque por causa de receio de piorar a sua condição física. Não sei se reparaste no arranque da corrida, ele basicamente faz questão de sair da frente de toda a gente e garantir que ninguém o atropela na primeira curva, e basicamente faz as 2 long laps que tinha de fazer, porque vinha de 2 long laps do Grande Prémio do Japão por ter derrubado o Bezzecchi e depois volta a desistir, e 2026 vai ser um novo ano para ele, esperemos que sem o azar todo que ele teve. Em relação ao Jorge Martin, não sei se tens muito mais para dizer, é uma época condicionadíssima por lesões e é muito isso. Certo, acho que isto também foi um pouco. Foi uma época, não é? Condicionada logo desde o início. Eu acho que ele teve o número um toda a temporada e quase não usufruiu dele, realmente, Sim, certo. porque foi uma temporada para esquecer. O número 1 que vai Mas aí voltar a também. desaparecer, porque o Marco Marques sabemos que mantém o 93. Sim, sim, sim. Mas é o piloto que nunca vai mudar o número, portanto. Uhum. Mas obviamente tenho curiosidade para ver se na próxima temporada, com tudo limpo, com tudo mais, com a cabeça mais limpa, se as coisas começam ou seja, para ver até que ponto a performance do Jorge Martin será parecida ao passado do próprio, ou até parecida ao do seu colega de equipa, que este ano conseguiu um terceiro lugar. Eu acho que mesmo que o Jorge Martin na próxima temporada consiga um terceiro lugar, já é um resultado de destaque. Um, mas agora em Valência acho que ele fez muito bem. Foi lá só para desfrutar do último grande prémio E e limpar a acabou penalização. por abandonar, que acho que é o mais sensato a fazer neste caso. Sim, o Martin voltou de lesão, tal como o Maverick Vinales voltou de lesão, teve a segunda metade de época quase toda condicionada pela mesma lesão. Já vamos à KTM, só para fechar aqui o capítulo Aprilia, sobre o Ayogura, não sobre este grande prémio, porque ele não foi de mais a menos, ao contrário do que é habitual nele, costuma começar mal e ir melhorando ao longo das corridas. Mas a temporada do Ayogura começou mesmo lá em cima, com um grande prémio espetacular na Tailândia, e aí toda a gente pensava que o Ayogura ia fazer maravilhas este ano, mas acabou por cair um bocado na segunda metade da época. Esperavas mais ou não te deixaste iludir pela primeira impressão? Não, eu acho que já disse anteriormente, eu acho que o início é que foi demasiado bom. Uhum. Acho que foi um bocado por aí. Porque obviamente que é rookie, ia ter os seus momentos altos, os seus momentos baixos. Agora os altos foram demasiado cedo para aquilo que estávamos à espera. E obviamente que não sendo uma equipa oficial, sendo um rookie, tudo isso
tudo isso tem influência e acho que foi a temporada que se esperava de um rookie. Ao fim e ao cabo, não foi uma muito má temporada. Acho que muito má temporada pode ser apontado a alguns nomes e acho que nenhum desses é o Ayogura. Uhum. E, mas estou desejoso de ver a sua resposta em 2026, porque já não é rookie, já se espera mais alguma coisa. E espero que, ou seja, que tenha resultados, que seja mais regular, porque acho que é isso que falta também a muitos pilotos. Eh, Acho que falta muita regularidade, tanto em bons resultados como resultados muito maus. E portanto, eu acho que e espero que o Ayogura nesta temporada tenha resultados mais regulares para que haja uma mais fácil avaliação também da nossa parte. Mas acho que ao fim e ao cabo foi um bom início, foi uma boa temporada. Mantém-se para 2026, só por isso Uhum. já foi uma temporada positiva para ele. Sim. Em relação às nossas expectativas de início de época, e aí não falhámos, o rookie em que tínhamos mais esperanças era o Fermin Aldeguer, não tanto para o Augura e muito menos para o Somkiat Chantra, e acertamos. Um, e o Augura de facto sofreu o mal de começar demasiado bem e depois quando voltou a um nível mais de rookie as coisas complicaram-se, mas poderá fazer melhor no próximo ano se a Aprilia tiver uma boa máquina. Ele também não é um piloto que entra facilmente em pânico, portanto ele também tem calma e, e percebe que a moto o pode ajudar a ter bons resultados e vamos ver se consegue tê-los em 2026. Fechado o capítulo Aprilia, não querendo aqui desprezar o Lourenço Savadori, que até fez quase todos os grandes prémios, mas sobre ele não temos muita coisa a dizer, porque é piloto de testes e é normal que acabe em posições de pilotos de testes. Podemos passar para a Ducati, porque o Alex Marques fecha de forma, não diria perfeita porque não ganhou, mas fecha de forma altamente lá em cima uma temporada muito, muito consistente, muito bem conseguida, vice-campeão, uh, sem espinhas. Quem vinha atrás, o Bezeki começou mal e o Bagnaia começou sempre atrás dele, mas depois foi andando ainda mais para trás. O Alex Marquez aproveitou isso tudo, até ganhou os seus grandes prémios este ano e este fim de semana venceu a corrida sprint. Uh, Sem grande dificuldade, depois a Aprilia deu o passo no domingo e o Alex teve algumas dificuldades em acompanhar e parece-me que aquela gestão de pneus no final estava difícil e até acabou atrás do Fermin Aldeguer. Mas sobre o Alex Marques, pouca coisa negativa a apontar esta época. Sim, acho que foi uma época de sonho para o Alex Marques, tendo em conta que era um piloto que anteriormente se antecipava como um piloto muito inconstante, como o piloto do quase que chega, quase que. E este ano acho que foi uma grande temporada para o Alex. Ele em Valência já nem precisava de competir, digamos Sim, já assim, tinha o segundo lugar fechado há muito tempo. mesmo tendo ganho no sábado, acho que no domingo, obviamente acabou por. A questão dos pneus também ajudou, é um facto, mas víamos muitas vezes ele a ceder mesmo a posição, porque não era um segundo, um terceiro, um quarto lugar que para ele iria fazer grande diferença no fim do Uhum. campeonato. Havia testes para serem feitos logo no dia a seguir, portanto acho que foi só gerir, aproveitar as últimas voltas e ao fim e ao cabo foi isso que ele fez e portanto agora quero ver a resposta na próxima temporada, porque esta temporada foi de facto muito boa para ele e obviamente para o irmão dele então, mas como foi muito boa para o Alex, neste momento as expectativas estão bastante elevadas e portanto acho que nada que não seja algo igual ou até dentro do pódio será uma temporada um bocadinho decepcionante. Portanto, acho que ele já as colocou lá mesmo no alto e agora vamos ver a resposta dele em 2026. Tem o problema do Bayogura. Deu este espetáculo durante a época, agora no próximo É vamos ver. verdade? Mas sim, o Alex Marques teve a GP24 para esta época e realmente foi uma moto que foi bastante boa para ele e foi sendo consistente, não ao longo de todo o ano, porque isso é impossível, mas foi sendo muitas vezes um piloto a lutar lá na frente, foi ganhando quando podia
até alguns grandes prémios que ganhou o próprio Marc Marques, por exemplo, acho que na Catalunha. Portanto, uma boa época do Alex Marques e também uma boa época, eu diria, do Fermin Aldeguer, que tendo entrado numa Ducati seria expectável que os seus resultados não fossem maus, mas cometendo também alguns erros ao longo do ano, normais para um rookie, acaba ali pouco atrás dos pilotos da VR46 no campeonato, portanto acho que o Fermin Aldeguer também merece aqui um elogio nosso. E esta corrida acaba inclusivamente à frente do Alex Marques, porque o Aldeguer, nos momentos em que era rápido durante a época, houve alguns grandes prémios que ele ameaçou mesmo ganhar e chegou mesmo a ganhar um. E portanto diria que tenho aqui uma palavra de elogio para o Fermin Aldeguer. O que é que pensas sobre esse piloto? Sim, eu acho que não está cá a pessoa que mais gosta do Fermin, Exato. que é a Rita, mas ainda assim ahm, foi uma temporada. Obviamente que é sempre uma temporada difícil, além de ser temporada de rookie, é aquela pressão de competir com uma Ducati. Ahm, Acho que foi uma temporada positiva para o Fermin, se bem que acho que ainda lhe falta ali um bocadinho de, digamos que, ler melhor as corridas, ou seja, eu acho que Uhum. ele é muito. Isto é uma palavra se calhar um bocadinho forte, mas é a mais coisa que eu encontro agora, a mais certa, que é um bocadinho antidesportivo muitas vezes. Uhum. Ou seja, tem toques, tem situações de corrida que podia gerir de diferentes formas e acho que está ali a criar algumas inimizades dentro da grelha, porque existe sempre assim alguma aquela fome de jovem que entra na categoria principal, e que obviamente tem uma máquina que os outros não têm e uma máquina que lhe permite se calhar andar mais rápido. Acho que é a única coisa que eu tenho a apontar ao Fermino, porque ao fim e ao cabo acho que até a mim próprio me surpreendeu, porque acho que obviamente que temos que colocar todo o contexto, conduz uma Ducati, é um facto, mas ainda assim não é um piloto que eu aprecio em demasia, mas acho que foi uma boa temporada de início e obviamente que também já entra naquele lote de tem que andar ali. Ou seja, porque este ano, se ele conseguiu, para o ano vai ter que conseguir. Ou seja, nós vamos criando expectativas em relação a alguns pilotos e o Fermino, obviamente, que com tudo aquilo que. Só o simples facto de conhecer uma Ducati já lhe cria uma expectativa e uma expectativa que é criada por todos nós também. E portanto, vamos ver como é que corre a segunda temporada dele. Mas a primeira, ao fim e ao cabo, foi bastante positiva. Sim, não é, não é de todo o único piloto demasiado agressivo da grelha. Há Sim. alguns que nem, Não, nem, não, não. nem sequer são jovens que estão ali sempre a Certo. bater mota com mota. O sprint do Aldeguer até é estragado por uma manobra agressiva do Jack Miller, que o Miller foi penalizado por isso. E depois há o Franco Morbidelli, que podemos passar agora para a VR46, que passa grande parte da época com dive bombs que muitas vezes não lembram a ninguém. Hum, Esperavas mais dos pilotos da VR46 este ano? O DJ António acaba bem a época, acaba bem com o terceiro lugar, mas face à quebra do Banhaia, eu se calhar esperava que ou pelo menos um deles acabasse só mais perto ou mesmo à frente e foram algo inconsistentes, tanto um como o outro ao longo da época. O DJ António acabou à frente do Morbidelli, mas o que é que achas? Não, mas acho que é como eu também estava há pouco a falar, ou seja, existem muitos pilotos inconstantes, Uhum. como e depois quando na BR-46 eles nunca estavam, era muito difícil estarem bem os dois ao mesmo tempo. Sim, Quando estava bem o Morbidelli, estava mal o Digia, quando estava bem o Digia, estava mal o Morbidelli. Ou seja, acho que foi um bocadinho por aí, nunca foram os dois, nunca andaram muito perto um do outro, foi sempre resultados inconstantes, tanto para um como para o outro. Ainda assim, acho que foi uma temporada positiva para os dois, dentro daquilo que é o normal. Agora o Fábio Di Gian António acabou com dois terceiros lugares, não é? Na corrida sprint e agora sim. na corrida de domingo, portanto acho que foi um terminar de temporada bastante positivo. Mas pronto, também não chegaram ao PEC também por causa dessa inconstância, não é? Que foram sofrendo ao longo da temporada.
com as paragens cerebrais do Morbidelli, por tudo, por alguns problemas mecânicos também. Portanto, acho que no fim das contas terminaram nos lugares que se expectava, que esperava deles e que esperava da marca. Sim, em relação à diferença de resultados de um e de outro, acho que não ficou nada tão evidente como neste grande prémio, em que o Di Giannantonio faz pódio e o Morbidelli bate no final da volta de formação, por falta de atenção, bate no Aleix Espargaró, que também não podia ser outro. E o Morbidelli infelizmente lesionou-se na mão e falhou o teste de Valência, foi substituído curiosamente pelo Celestino Vietti, que não vai estar na grelha de MotoGP para 2026, mas que substituiu o Morbidelli no teste. De resto, sim, é o Morbidelli a acabar com um momento um bocado embaraçoso. Penso que foi mesmo falta de atenção, devia estar a olhar para o outro lado durante a volta de formação. Tens alguma outra interpretação sobre o que pode ter acontecido ao Morbidelli naquele final de volta? Não, acho que é o mesmo que o teu. Foi uma falta de atenção. Sim, estava bem. Acho que podemos ir um bocadinho olhar para algo mecânico, algo da moto e não acaba por acontecer. Mas por acaso foi engraçado porque foi contra o Aleix Espargaró, que toda a gente sabe que é um dos melhores amigos do Morbidelli no grid. Eu tive Já pena lá. do Morbidelli não ter podido falar à imprensa no final. Não sei se Sim, ele ainda sim, ia sim, culpar o Aleix pelo, é pelo que verdade, aconteceu. é verdade. Mas eu próprio gostaria de saber a reação do Aleix Sim, dentro do capacete quando percebeu o que estava a acontecer. sim, Eu recordo-me só ver uma moto parada lá no chão e depois é que me deu conta do que aconteceu. Foi de facto um bocadinho hilariante, mas vale o que vale. Foi mais uma das peripécias do Franco Morbidelli e mais uma a envolver o Aleixo, portanto, mais do mesmo e segue, segue o jogo. sim. Infelizmente para o Aleix, que até estava a fazer um bom fim de semana, qualificou-se em 14º, creio, e até esteve perto de passar a Q2, mas o grande prémio do domingo dele ficou estragado logo com esse momento. Sobre a Ducati, já fomos falando sobre o domínio do Marc Marquez, e aí é uma limpeza quase total. Mas falta-nos falar do Pecco Bagnaia, que é aquele piloto em que, quando não é ele a fazer a asneira, também lhe acontece tudo. E este fim de semana foi assim. Chega aqui a e ocupa um dos dois primeiros lugares na primeira volta, mas depois sai para a segunda e não tem combustível suficiente. Ahm, no sprint não consegue fazer muita coisa, começando de 16º, depois chega à corrida e o Johan Zarco manda ali saiam da frente que eu vou travar, que, hum, que atirou com o banho para fora da corrida. E quando, hum, quando não é ele a falhar, também lhe acontece tudo. Mas no geral, este grande prémio do Banhaia foi condicionado por muita coisa e não foi tudo por culpa dele. Sim, mas acho que isto é o flex da temporada do Peco, não é? Uhum. Ou eu me estrago ou alguém me estraga. Acho que é um Sim, bocadinho por aí. Ah, um incidente de corrida no domingo, não é? Mas acho que já chegou a dar um bocadinho de tristeza pelo Peco. Mas acredito e acho que ele já desliga a ficha e 2026 já será outra temporada. Pelo que eu fui lendo, pelo que eu fui percebendo, eu acho que e acredito que ele já desligou a ficha sobre o que aconteceu nesta temporada. Agora é esperar para perceber se realmente a próxima temporada será um novo início para ele ou será mais uma temporada difícil. E eu acredito, havendo uma temporada difícil em 2026, 2027 poderá haver uma mudança para ele, não é? Porque acho que ele neste momento tem uma dupla pressão. Além da pressão que tinha este ano, e neste ano tem uma dupla pressão, não é? Ser campeão do mundo e ter o Marco Marques. sim, Neste ano que vem tem três pressões, que é ser campeão do mundo, ter o Marco Marques e saber se tem lugar na Ducati em 2027. Portanto, acho que 2026 também será uma temporada muito boa e também ele mesmo precisa de ter a cabeça limpa, ter a cabeça fresca e bem,
e bem oleada, digamos assim, para a temporada que vem, que será muito, muito difícil e muito exigente. Sim, mérito para ele nas entrevistas por não ter criticado nem demasiado a equipa por não lhe ter dado o combustível, nem o Zarco pela manobra do início da corrida de domingo. Mas sim, em relação ao que dizes sobre o Bagnaia, está certo. A dúvida agora é saber se a Ducati lhe consegue dar uma moto com a qual ele se consegue sentir confortável em 2026, porque basicamente só no Japão é que conseguimos ver esta época o que é que ele consegue fazer quando tem uma moto que se sente confortável, e que é uma amostra curta. Ele fez os grandes prémios todos e só e ganhou outros, mas só ganhou com mérito total no Japão. Um, e sim, para 2027 a dúvida fica porque pode realmente haver aqui ou o próprio PEC querer sair ou a Ducati querer que o PEC saia porque não está a dar o rendimento que deve, e até porque deixa depois de ser sustentável eh, uma época inteira, ou duas, neste caso, com resultados que variam tanto entre o muito bom e o muito mau, e muito mais os negativos do que os positivos. E, e sim, em relação ao PEC Banhaia, fica a dúvida. Ele vai voltar a ter o Marco Marques como colega de equipa. A comparação vai estar lá sempre, mas se ele conseguir entrar na época pelo menos como o segundo melhor, pode haver aqui algum dissipar desses fantasmas, mas com a Aprilia também tão forte, vamos ver como é que isso corre. Tens mais alguma coisa a dizer sobre o PEC Banhai? Tenho só a acrescentar que acho que em relação àquilo que tu disseste, ou seja, que vamos esperar para ver se é a Ducati que não quer continuar ou o PEC que não quer continuar, eu acho que o PEC neste momento não tem qualquer tipo de decisão. Ou seja, está num patamar que a Ducati decide, Sim, não é? Porque os resultados do PEC nesta temporada não têm sido que lhe atiram a decisão. Ou seja, se o Marco Marques amanhã quiser negociar qualquer coisa com a Ducati, pode, não é? Porque venceu. O próprio Alex Marques, se amanhã quiser negociar alguma coisa com a Ducati, se calhar até pode. sim, Não é? Porque venceu, porque teve corridas em que foi muito forte, ficou em segundo no campeonato quando não era tão expectável assim. E o Peco, neste momento, acho que perdeu algum apoio da equipa, em parte, porque não é? Os resultados não acompanham, e depois do outro lado tens alguém que é um unificador, não é? Porque acho que este ano toda a gente achava que o espanhol vai chegar a uma marca italiana e que tudo isto vai ser tudo para o italiano e afinal não, o espanhol chegou e afinal adora os italianos e adora a marca italiana e está um casamento quase perfeito. E do outro lado está o filho da Ducati, que afinal não é ele o escolhido, e obviamente que neste momento eu acho que é isso, ou acho que vai ser a Ducati que terá alguma palavra a dizer, porque os resultados do Pecco esta temporada não se justificaram para ele sequer exigir alguma coisa da parte da Ducati. sim. Hum, eu penso que o contrato dele acaba em 2026, depois não sei se acho que era mais por aí, a Ducati não querer renovar com ele porque não está a dar os resultados, ele também não querer eventualmente renovar. Mas sim, o Bagnaia nem no top 4 do campeonato terminou, foi ultrapassado pelo Pedro Acosta, que é o piloto que vamos falar a seguir. Uh, e eu sobre o Pedro Acosta só tenho a dizer que tenho pena que a KTM não tenha feito uma moto que fosse capaz de ganhar corridas este ano, porque ele, sobretudo por esta segunda metade de época, merecia muito. Um, Ele esteve quase a acabar com o dobro dos pontos do segundo piloto da KTM no campeonato, que foi o Brad Binder. Por isso, quando falarmos da Yamaha, também vamos falar da diferença do Quartararo para os outros pilotos, mas na KTM essa diferença entre o Acosta e os outros pilotos da KTM foi mais do que muita. E só ficou a faltar essa vitória. Sim, eu acho que não falhamos por muita previsão do Acosta. Eu pelo menos achava que o Pedro Acosta poderia terminar em terceiro, terminou em quarto. Certo? Acho que, mas também como disse anteriormente, eu acho que ele
ainda procura muito aquela vitória, e muitas vezes procura demasiado, não é? Uhum. Mas acho que é um piloto que vive numa estrada diferente dos outros, numa estrada diferente dos seus companheiros de marca e numa estrada diferente de muitos companheiros que estão neste momento na categoria principal. Eu acho que só 3 4 pilotos podem dizer que são, são estratosféricos, não é? E acho que o Pedro Acosta pode dizer que é um deles, porque vamos tirar o contexto, ou seja, o contexto de KTM neste momento é um contexto foi muito difícil, não é? Início de temporada, com a questão financeira da marca, a moto disponibilizada não foi a moto mais competitiva e viu-se pelos outros pilotos porque tiveram dificuldades em competir, sobretudo o Brad Binder, que era um piloto que se ambicionava mais. Na temporada passada do Brad Binder foi uma boa temporada. Este ano o Brad Binder, se me dissessem, olha, o Brad Binder sai no fim da temporada. Eu acreditava, porque foi uma temporada muito aquém daquilo que se esperava e sendo alguém tão, digamos, gostado, ou seja, a marca gosta dele porque ele assinou um contrato de vários anos e porque é um piloto já muito batido na própria KTM, mas o Pedro Acosta joga noutro campeonato. Acho que isso foi mais que visível várias vezes e, e às vezes dá-nos a pensar um pouco. Falava-se uma possível abertura de uma terceira moto na BR-46. Como é que seria o Pedro Acosta numa Ducati? Não é? Certo. Numa moto tão dominante, numa marca tão dominante. Eu sei que no passado existia aquela rivalidade entre Pedro Acosta e Fermin Aldeguer em algumas categorias inferiores. O Fermin Aldeguer já venceu. Mas dizem-me Uhum. assim: será que o Fermin é melhor que o Pedro Acosta? Na Não minha acho. opinião, não. E na opinião de quase todos. Ou seja, aqui também vemos que a máquina muitas vezes faz a diferença. E eu penso: como é que seria um Pedro Acosta numa marca como a Ducati, numa máquina, a conduzir uma moto Ducati? Até podia ser a BR-46, podia ser a Gresina, com qualquer uma, eu acho que ele seria competitivo, ainda mais. E acho que essa vitória já teria chegado, e não era só uma, era uma, duas, três. Era até o Marco Marques impediu de continuar a crescer no número de vitórias, porque acho que é um talento absurdo e dentro da própria marca e dentro do campeonato. A prova do talento do Pedro Acosta vê-se na tabela do campeonato. Ele acaba à frente de 4 motas da Ducati, o Bagnaia, as duas BR-46 e o Aldeguer, com uma KTM que até se falava no início do ano da sua crise financeira, da crise da marca. Um, Acabou por endireitar-se ao ponto de fazerem pelo menos uma época inteira, mas, mas sim, falavas sobre o Brad Binder, e o Brad Binder é um piloto que na última temporada do Miguel Oliveira na KTM, eu acho que foi a última grande temporada de MotoGP do Brad Binder. Ele aí as duas KTMs fizeram épocas muito positivas, o Miguel também, mas o Binder acabou ligeiramente à frente. Mas o Binder é um piloto com poucos segredos. Já sabes que chega à qualificação e ele, mais vezes do que não, se vai qualificar mal. Depois chega o arranque da corrida, ele ganha uma série de posições e depois, se conseguir defender dos mais rápidos que vêm atrás, consegue, se não, ou não consegue ou até cai. Um, o Binder é muito assim, falhou por pouco o top 10 do campeonato este ano. Uh, o Raul Fernandes entrou nesse top 10, já falámos do mérito do Raul esta época. Sobre a KTM, queria também deixar uma palavra sobre o azar que o Maverick Vinales teve esta época, porque o Vinales, quando estava saudável, estava a fazer fins de semana de certa forma comparáveis com o Bacosta. Mas depois lesionou-se praticamente no início da segunda metade do ano e depois falhou. Aqueles que não falhou, esteve lá, mas com dores, e portanto a segunda metade do ano é praticamente toda inválida para o Vinhales. Um, e isto não sei até que ponto pode condicionar o 2026 dele, porque ele esteve em Valência, mas também não tinha força no ombro suficiente, apesar de ter ficado uns 5 ou 6 grandes prémios de fora. Vamos ver se não tem uma lesão mais complicada, mas queria destacar sobretudo a primeira metade de época do Vinhales, que esteve ao nível do que o Pedro Acosta conseguia fazer, e fica a dúvida se ele conseguia fazer o mesmo na segunda.
sobre o Maverick e sobre os restantes pilotos da KTM. Sim, o Maverick até certa altura estava a ser o segundo melhor elemento da KTM. Obviamente que podemos se calhar tirar o Pedro Acosta obviamente da equação, não é? Uhum. Mas estava a ser um piloto competitivo, teve resultados bastante interessantes, até ousar-lhe bater à porta né? E ser esta fase da temporada foi uma fase muito, muito difícil depois da sua lesão, porque foi uma fase de muitas recaídas e chegava à quinta-feira, vamos ver se ele está apto ou não apto e foi isso, mas no final das contas termina a temporada assim lesionado. Na próxima temporada fala-se da hipótese de trabalhar diretamente com o Jorge Lourenço, e é algo que eu estou expectante de ver se primeiro se concretiza e segundo o que é que isso pode trazer ao Maverick, porque eu acho que o Maverick é um bom piloto. O Maverick é um piloto que tem um estatuto alto e que merece estar no MotoGP, que inclusive é muitos pilotos que eu acho que não têm nem perto do talento dele, têm resultados bem melhores que os dele, mas também é tudo uma questão de, além da máquina, eu também acho que é uma questão do Maverick como profissional, não é? Porque já vimos no passado que ele, se as coisas não forem como ele quer, é muito difícil. Portanto, vamos esperar para ver a próxima temporada. Mas em relação à KTM, eu queria deixar também uma palavra de um pouco tristeza pela situação do Enea, não é? Porque acho que sai da Ducati, obviamente que acho que era inevitável, não é? A saída da Ducati. Vai para uma marca que tem graves problemas financeiros, sobretudo, e entra numa espiral muito, muito negativa, com resultados muito discretos, com exibições muito discretas. No geral, eu acho que foi o pior piloto da KTM na temporada inteira, pelo menos a nível de resultados, Sim, porque não me recordo, ou pouco me recordo de ver o Enea sequer num top 5, deixa eu ver ou aqui. agora não me recordo assim de algum resultado do Enem que a gente possa ter dito. Foi um grande fim de semana, foi um fim de semana do nível que Ele estamos faz habituados. ele faz um pódio na Catalunha, que eu próprio já não me recordava, mas ele tem aqui uma fase interessante com um quinto lugar na República Checa e um pódio na Catalunha, mas, tirando essas 2 3 corridas foi bastante negativa a temporada do Bastianini, ele nunca se conseguiu qualificar propriamente bem. E depois chegava aos mesmos resultados que o Brad Binder, mas por um método diferente, que é na segunda metade das corridas ele conseguia subir o ritmo e depois recuperava alguma coisa, mas é Sim, muito comparável ao Binder. um bocadinho aquilo que ele fazia na Ducati. As segundas metades de corrida para ele eram bastante fortes, mas ainda assim acho que foi uma temporada muito, muito decepcionante, pelo menos para mim, porque acho que teve resultados muito, 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 muito maus, não é? Para aquilo que era o nível que nos tinha habituado. Obviamente que também temos que ter tudo em conta, não é? Sobretudo a máquina, neste momento, acho que isso é, além do piloto, também é a máquina, mas ainda assim acho que foram muitos resultados eh, muito discretos, é como eu digo, só para ver. Eu não me recordava sequer do pódio e do quinto lugar na República Checa, porque quase todo o campeonato foram resultados muito, muito discretos portanto acho que estou um bocadinho triste, mas ao mesmo tempo entendo a situação e a razão pela qual a temporada dele foi assim. Sim. Hum, sim, em relação à KTM é aquilo que já destacámos, uma diferença bastante grande do Pedro Acosta para os outros e, e uma temporada que começou logo complicada com as dificuldades financeiras e que
e que o line-up de pilotos era bom, mas que, sobretudo, o Enea sentiu demasiadas dificuldades com a moto ao longo de todo o ano. Falando de equipas que também têm um piloto a fazer a diferença, falamos da Yamaha, que é o Fábio Quartararo, que é o único piloto que consegue acabar no top 10 do campeonato, no nono lugar, sendo que o segundo piloto da Ducati no campeonato é o Jack Miller em 17º, portanto logo aí vemos a diferença do Quartararo para os outros. Este fim de semana voltou a ser um pouco assim. E o Quartararo é outro que se a Yamaha lhe tivesse feito uma moto melhor, ele podia ter feito mais coisas, até porque pole positions não lhe faltaram. Sim, eu acho que o Fábio está naquela equação do Pedro Acosta. Pilotos fora da caixa, Sim, pilotos de outro campeonato. Um, e obviamente que se tem notado ao longo dos anos e sobretudo este ano, porque acho que foi um ano muito, 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 muito fraco da Yamaha, porque eu vou-me sempre lembrar do Tardosi a dizer que eles seriam uma segunda moto nesta temporada. hum, E a verdade é que não correspondeu àquilo que eram as previsões. Uh, Infelizmente também para todos os pilotos envolvidos, não é? Da parte que nos toca a nós, infelizmente para o Miguel Oliveira, mas na parte que toca ao campeonato, eu acho que infelizmente para o Fábio Quartararo. uhum, Entendo que o Fábio Quartararo respeita a marca, gosta da marca e tem assinado um contrato que se diz muito chorudo, mas acho que infelizmente para aquilo que seja as suas ambições enquanto piloto e sobretudo enquanto piloto que se espera campeão, porque eu acho que ele, apesar de tudo, é um piloto ambicioso e que gostaria muito de ser campeão do mundo. Eu acho que a Yamaha não augura nada de bom nos próximos tempos. Mas é como eu digo, é esperar para 2027, perceber como é que as marcas se adaptam, como é que toda a gente se adapta a este novo regulamento, novo que é velho, não é? Portanto, vamos ver como é que existe essa resposta, mas neste momento não auguro nada de bom. Já para a próxima temporada, 2026, acho que será mais uma temporada em que o Fábio andará sozinho, tendo em conta que tem na mesma o Jack Miller, tem o Rins que passeia e tem o Toprak que não conhece uma MotoGP e que ele próprio agora em conversa com o Diego Moreira disse que vamos cair algumas vezes, claro, e é normal, certo. porque são motas diferentes, formas de trabalhar diferentes. Eu relembro agora até o Bolegá no Algarve, não estava habituado a trabalhar e perdeu a frente e foi. Sim. Porque acho que vai ter, tudo é uma adaptação e portanto eu acho que 2026 será mais um ano em que andará o Fábio sozinho a tentar levar aquela moto para a frente, não é? Porque o Fábio é o Fábio, acho que é de um patamar diferente. Sim. Para além do Toprak Razgatlioglu, a outra novidade da Yamaha em 2026 vai ser o motor V4, que tem sido testado pelo Augusto Fernandes nas suas aparições como wildcard nestes últimos grandes prémios. Também não tem dado os sinais mais animadores, confesso. Não só pelos resultados do Augusto, que um resultado de um piloto de testes também nunca vai ser o mais animador, mas os sinais que o ritmo da moto dá com aquele motor também não são muito positivos, mas seja como for, a Yamaha vai avançar com o motor V4. Focando mais no Miguel Oliveira, ele obviamente tem a lesão sofrida na Argentina que o afasta das 3 ou 4 provas seguintes e depois quando volta ainda faz uma ou duas limitado fisicamente, mas para além dos problemas da moto, pareceu-me que o grande problema do Miguel foi não aproveitar um, aquilo que me parecia que era a força da moto, que era o ritmo de qualificação. Ele só chegou uma vez à Q2 esta época, em todos os grandes prémios que fez. Um, e depois a força dele é endireitar de certa forma nas corridas, mas só consegues endireitar até certo ponto quando partes tão atrás. Portanto, acaba por ser uma época, acho que temos de admitir que é decepcionante para o Miguel Oliveira na sua despedida do MotoGP, pelo menos para já. Sim, acho que foi uma temporada em que decepcionante é a palavra certa, mas é como eu disse e falamos aqui várias vezes na altura do mercado, não é? Quando faltava só eh, um lugar para ser disputado, era um dos três.
Obviamente, se eu acho que foi o elo mais fraco da marca, não acho. Porque eu acho que o Alex Rins é neste momento o elo mais fraco da marca. Eu não sei se o Alex Rins esteve alguma vez a ser falado para sair. Acho que esteve sempre entre o Oliveira e o Miller. Não porque o Rins tem possivelmente um contrato assinado até 2026 Uhum. e obviamente que a nível daquilo que é o fora da pista, ou seja, a nível de paddock e tudo mais, tem talvez uma melhor assessoria, tem talvez uma melhor equipa a trabalhar com ele que o ajuda a forma que a Yamaha seja-lhe prejudicial, mais prejudicial dispensar alguém como Alex Rins do que dispensar alguém como o Miguel Oliveira. Mas é o que é, eu acho que ainda assim, se me dissesses o Miguel Oliveira foi embora, acho que foi uma temporada em que se justifica isso. Ou seja, justifica ele ter vindo embora porque foi uma temporada completamente decepcionante. Obviamente que podemos falar das lesões. É verdade, foi bastantes vezes prejudicado em lesão. Mas também podemos falar das qualificações em que muitas vezes o Miguel Oliveira desistia simplesmente de qualificar. Quando faltava 20, 30 segundos para finalizar a sessão, ele passava na reta, ainda tinha tempo e acabava por primeiro setor, não melhor. Segundo setor, também já não melhor. No terceiro, no terceiro ele já está só aí Para a para a boxe. boxe. Ou seja, acho que, obviamente, que a lesão prejudicou, mas ele também se auto-prejudicou em algumas corridas, na minha opinião, porque é isso. E ele também, os resultados não eram tão bons, porque ele também qualificava mal. A máquina não ajudava, mas quando havia hipótese, ele também não dava mais por isso. Né? Ou seja, acho que acho- ele em corrida foi mil vezes melhor do que foi mil vezes melhor em corrida do que em qualificação. Uhum. Só que era muito difícil fazeres uma corrida de trás para a frente, Sim. tendo, não é? Tendo também uma moto como a que ele tinha, foi uma temporada um bocadinho decepcionante. É por isso que eu digo: se me dissesses, opá, vai embora, percebes? Percebo. No fim e ao cabo, é como eu disse, estamos num desporto em que não há tempo para esperar. Tens dois, três bons resultados, ok, estás cá, é isso. Tens dois, tens três, estás em competir com outros por um resultado melhor. Não dá, não dá. A certa altura a Yamaha teve que tomar uma decisão. Mas é como eu digo, não acho que tenha sido a decisão correta, mas ainda assim entendo, porque tinha que ser um deles três a saltar fora e acabaram por escolher o Miguel. Entendo isso. Sim. O Jack Miller também faz uma temporada mais ou menos com os seus pontos altos e baixos, que conseguiu melhores qualificações do que o Miguel Oliveira nas corridas. Ele tem sempre alguma tendência de andar para trás e com esta moto ainda mais para trás andava. Um, mas acaba no 17º lugar do campeonato como o segundo melhor piloto da Yamaha, a uma enormidade de distância do Fábio Quartararo, mas isso também acabaram o Alex Rins e o Miguel Oliveira. Vamos ver como é que o Miguel agora se adapta às Superbikes. Vai já começar no próximo ano com a BMW no lugar do Toprak, precisamente que o substitui na Pramac. Falta falarmos sobre a Honda, que eu confesso que olhando para o início de época do Johan Zarco, podemos já falar aqui dos quatro pilotos de uma vez, porque o Chantra está um bocado num mundo à parte dos restantes três, mas eu olhando para a primeira metade de temporada do Johan Zarco não esperava que a segunda desiludisse tanto do lado dele e acabou por ser o Luca Marini a fazer os principais resultados, mas também, o Joan Mir também teve os seus pontos altos, mas eu achei correto que fosse o Luca Marini a conseguir os pontos suficientes para que a Honda subisse um lugar nas concessões. Portanto, eles saltaram do ranking D para o C e conseguiram isso graças ao sétimo lugar conseguido pelo Luca Marini. Em traços gerais sobre a Honda, o que é que pareceu? Sim, acho que foi um upgrade gigante em relação à temporada passada. Certo? Ou seja, e agora também pensamos como é que seria a Honda a nível de marca se tivesse um quarto piloto, não é? Porque ao fim e ao cabo Uhum. tínhamos o São Kiat, que acho que foi um pouco. A mim custa-me culpar o próprio piloto, não é? Mas obviamente que notamos que não tinha o nível, não é? O nível Sim. necessário para sequer competir
quando o Daniel Algado na Moto2 teve quase Uhum. o mesmo tempo do que o São Chiat numa MotoGP, nós pensamos muito bem o que é que temos aqui. E obviamente que a Honda também percebeu logo que, não é? Teria ali algum problema, até abdicou desta situação dos asiáticos, da cota dos asiáticos, porque mais vale crescer como tem crescido e como cresceu esta temporada. Acho que teve resultados. Neste momento já não é a pior marca japonesa. Certo. Ou seja, eu acho que gostaria de ver até como é que seria a Honda se tivesse um piloto do nível do Fábio Quartararo, não é? Uhum. Portanto, a Yamaha tem essa sorte e a Honda não tem, apesar que tem o Zarco, que é um, um piloto que eu adoro, pessoalmente adoro, mas também concordo contigo. Eu acho que o auge e o ponto alto para ele foi a vitória alemã, e acho que a partir daí ele percebeu que está feita a minha carreira, está feito o meu, está feito o meu ano, e obviamente teve se calhar uma segunda metade mais decepcionante. Agora em Valência, agora o próprio incidente com o Peco, acho que é um bocadinho, que não é um bocadinho a imagem dele, acho que é um Não. bocadinho, Entrou descontrolado, parece, mas não costuma ser assim. sim, parece até um piloto inexperiente, não é? Uhum. Sendo alguém tão, eu digo que é um senhor das motas, não é? Porque é um homem que já anda nisto há muito tempo, que percebe daquilo e que compete como poucos, e foi um bocadinho, foi um bocadinho surpresa a forma como vi este incidente com o Peco. Em relação ao Luca e ao Mir, o Luca teve resultados bastante bons, mas eu acho que o Mir também. Agora o Mir tem uma certa amizade com o asfalto, e eu acho que é isso que o leva muitas vezes a ir até lá e mais à frente até à gravilha, não é? E na sprint fez questão de levar o colega de equipa com ele para a Gavilha também. Certo, certo, exatamente. Mas ainda assim acho que, se não estou em erro, tem 2 pódios esta temporada, portanto acho que no fim de tudo foi uma boa temporada para a Honda, porque sem ver eu acho que dobrou ou até triplicou os pontos da temporada passada, e portanto acho que foi uma boa temporada, mas é como eu também disse anteriormente, depois de perderem o marca, eu entendo que a própria marca sofreu bastante com isso, já todos os outros resultados eram muito maus. Neste momento foi o ano zero, foi um ano de reconstrução e de perceber, seja, digamos que é um ano limpo de tudo, e acho que foi um ano positivo para a Honda, apesar de tudo. Muito bem, fica feito o rescaldo ao Grande Prémio de Valência, que foi mais um balanço do ano de 2025, porque o Grande Prémio de Valência também não teve assim tanta coisa a acontecer. Um, Este foi também o último episódio que fizemos este ano para a Bola TV, a quem agradeço a oportunidade de ter transmitido este podcast no seu canal de televisão. Nós ainda não sabemos se fazemos um na próxima semana, mas se fizermos vai ser transmitido em exclusivo no canal de YouTube do Vamos Falar de Fundo. Falta saber se vamos ter disponibilidade das pessoas que compõem deste podcast para fazer esse episódio. Se o fizermos até para a semana, eu recordo que é exclusivo no canal de YouTube do Vamos Falar de Fundo. Se não fizermos, desejar boas férias de MotoGP a todos e até 2026.